livro de Enoque. Capítulo 60 a 68. Naqueles dias eu vi que longos mantos foram dados àqueles anjos, os quais tomaram suas asas e fugiram em direção ao norte. 2 Eu perguntei ao anjo, dizendo, para onde eles levaram aqueles longos mantos e para onde se foram? Ele disse, eles foram medir. 3 O anjo, o qual continuava comigo, disse, estas são as medidas dos justos e cordas serão trazidas para que eles possam confiar no nome do Senhor dos Espíritos para sempre e sempre. 4 O eleito começará a habitar com o eleito. 5 Estas são as medidas que serão dadas pela fé, as quais fortalecerão as palavras de retidão. 6 Estas medidas revelarão todos os segredos das profundezas da terra. 7 Acontecerá que aqueles que foram destruídos no deserto e os que foram devorados pelos peixes do mar e pelas bestas do campo, retornarão e confiarão no dia do eleito, pois ninguém perecerá na presença do Senhor dos Espíritos, nem ninguém será capaz de perecer. 8 Então eles receberam o mandamento, todos os quais estavam nos céus acima, para quem foi dado um poder combinado, voz e esplendor, semelhante ao fogo. 9 Primeiro, com suas vozes eles abençoaram-no, exaltaram-no, glorificaram-no com sabedoria e atribuíram a ele sabedoria com a palavra e com o sopro da vida. 10 Então o Senhor dos Espíritos assentado sobre o trono de sua glória, o eleito. 11 O qual julgará todas as obras do santo acima no céu, e numa balança ele pesará suas ações. E quando ele levantar seu semblante para julgar seus caminhos secretos na palavra do nome do Senhor dos Espíritos, e seu progresso no caminho do justo julgamento do Altíssimo Deus. 12 Eles falarão com vozes unidas, abençoarão, glorificarão, exaltarão, e orarão em nome do Senhor dos Espíritos. 13 Ele chamará todo o poder dos céus, a todo santo acima, e ao poder de Deus. O querubim, o serafim, o ofanim, todos os anjos de poder e todos os anjos dos senhores, a saber, do eleito, e do outro poder, o qual estava sobre a água naquele dia. 14 E levarão suas vozes unidas, abençoarão, glorificarão, orarão, e exaltarão com o espírito da fé, com o espírito da sabedoria e da paciência, com o espírito da misericórdia, com o espírito do julgamento e da paz, e com o espírito da benevolência. Todos dirão com vozes unidas, abençoado é ele, e o nome do Senhor dos Espíritos será abençoado para sempre e sempre. Todos, os quais não dormem, o abençoarão acima no céu. 15 Todo santo no céu o abençoará, todo o eleito que habita no jardim da vida e todo espírito de luz que é capaz de abençoar, glorificar, exaltar, e orar em seu santo nome. Todo homem mortal, mais do que os poderes do céu, glorificará e abençoará seu nome para sempre e sempre. 16 Pois grande é a misericórdia do Senhor dos Espíritos, magnânimo ele é, e todas as suas obras, todo o seu poder, grande como são as coisas que ele tem feito, tem revelado aos santos e eleitos, em nome do Senhor dos Espíritos. Capítulo 61. Então o Senhor ordenou os reis, os príncipes, os exaltados e aqueles que habitam na terra, dizendo, abri vossos olhos, e elevai vossas buzinas se sois capazes de compreender o eleito. 2 O Senhor dos Espíritos assentou-se sobre o trono de sua glória. 3 O espírito de retidão foi colocado sobre ele. 4 A palavra de sua boca destruirá todos os pecadores e todos os mundanos, os quais perecerão na sua presença. 5 Naquele dia todos os reis, os príncipes, os exaltados e todos os que possuem a terra se colocarão em pé, verão e perceberão aquele que está sentado no trono da sua glória, que diante dele os santos serão julgados em retidão. 6 E que nada que será falado diante dele, será falado em vão. 7 Inquietação virá sobre eles, como sobre uma mulher em trabalho de parto, cujo labor é severo, quando seu filho vem à boca do ventre e ela encontra assim dificuldade de dar à luz. 8 Uma porção deles olhará para outra. Eles ficarão atônitos e baixarão seu semblante. 9 Aflição os prenderá quando eles virem o filho da mulher assentado sobre o seu trono de glória. 10 Então os reis, os príncipes e todos os que possuem a terra glorificarão aquele que tem domínio sobre todas as coisas, aquele que esteve em conselho, pois desde o princípio o Filho do Homem existiu em segredo, o qual o Altíssimo preservou na presença do seu poder e foi revelado aos eleitos. 11 Ele semeará a congregação dos santos e dos eleitos,
e todo eleito ficará diante dele naquele dia. 12 Todos os reis, príncipes, o exaltado e aqueles que governam sobre toda a terra cairão sobre suas faces diante dele, e o adorarão. 13 Eles colocarão suas esperanças neste Filho do Homem, orarão a ele e implorarão por misericórdia. 14 Então o Senhor dos Espíritos se apressará em expeli-los da sua presença. Suas faces ficarão cheias de confusão e suas faces se cobrirão de escuridão. Os anjos os tomarão para castigo. Aquela vingança poderá ser infligida naqueles que têm oprimido seus filhos e seus eleitos. E eles se tornarão como um exemplo aos santos, aos seus eleitos. Através deles estes serão feitos jubilosos, pois a ira do Senhor dos Espíritos descansará sobre eles. 15 Então a espada do Senhor dos Espíritos se embebedará com seu sangue, mas os santos e eleitos serão salvos naquele dia. A face dos pecadores e dos mundanos daquele tempo em diante eles não verão. 16 O Senhor dos Espíritos permanecerá sobre eles. 17 Com este Filho do Homem eles habitarão, comerão, deitarão e levantarão, para sempre e sempre. 18 Os santos e eleitos têm se levantado da terra. Têm deixado de deprimir seus semblantes e terão sido vestidos com a vestimenta da vida. Aqueles vestidos da vida estão com o Senhor dos Espíritos, em cuja presença suas vestimentas não envelhecerão nem será diminuída sua glória. Capítulo 62. Naqueles dias os reis que possuíram a terra serão punidos pelos anjos de sua ira, onde quer que eles lhes sejam entregues, para que ele possa dar descanso por um curto período de tempo, e para que eles prostem-se diante dele e adorem o Senhor dos Espíritos, confessando seus pecados diante dele. 2 Eles abençoarão e glorificarão o Senhor dos Espíritos, dizendo: Abençoado é o Senhor dos Espíritos, o Senhor dos Reis, o Senhor dos Espíritos, o Senhor dos ricos, o Senhor da glória, e o Senhor da sabedoria. 3 Ele iluminará toda coisa secreta. 4 Seu poder é de geração a geração e sua glória é para sempre e sempre. 5 Profundos são todos os seus segredos e incontáveis, sua retidão não pode ser calculada. 6 Agora nós sabemos que devemos glorificar e abençoar o Senhor dos Reis, o qual é Rei sobre todas as coisas. 7 Eles também dirão: quem nos tem permitido ficar para glorificar, louvar, abençoar e confessar na presença da sua glória. 8 E agora pequeno é o repouso que nós desejamos, mas nós não o encontramos, nós rejeitamos e não o possuímos. Luz passou diante de nós e escuridão tem coberto nossos tronos para sempre. 9 Pois nós não confessamos diante dele, não temos glorificado o nome do Senhor dos Reis, não temos glorificado o Senhor em todas as suas obras, mas temos confiado no cetro do nosso próprio domínio e da nossa glória. 10 Naquele dia do nosso sofrimento e da nossa angústia ele não nos salvará, nem encontraremos descanso. Confessamos que nosso Senhor é fiel em todas as suas obras, em todos os seus julgamentos e em sua retidão. 11 Em seus julgamentos ele não paga nenhum respeito a pessoas, e nós devemos apartar-nos de sua presença por causa de nossos maus atos. 12 Todos os nossos pecados são verdadeiramente sem número. 13 Então eles dirão a si mesmos: nossas almas estão saciadas com os instrumentos de crime. 14 Mas que não nos impede de descer ao ventre flamejante do inferno. 15 Daí em diante seus semblantes se encherão de escuridão e confusão diante do Filho do Homem, de cuja presença eles serão expulsos e diante do qual a espada permanecerá expelindo-os. 16 Assim diz o Senhor dos Espíritos: este decreto e o julgamento contra os príncipes, os reis, os exaltados, e aqueles que possuem a terra, na presença do Senhor dos Espíritos. Capítulo 63. Eu vi outros semblantes naquele lugar secreto. Ouvi a voz de um anjo, dizendo: estes são os anjos que desceram do céu à terra, revelaram segredos aos filhos dos homens e seduziram os filhos dos homens para cometerem de pecado. Capítulo 64. Naqueles dias Noé viu que a terra inclinou-se, e que destruição aproximava-se. 2 Então ele levantou os seus pés e foi para os confins da terra, para a habitação do seu bisavô Enoque. 13 Noé clamou com uma amarga voz: ouvi-me, 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 3 vezes. E ele disse: dize-me o que está ocorrendo sobre a terra, pois a terra trabalha e é violentamente abalada. Certamente eu perecerei com ela.
4 Depois disso houve uma grande perturbação na terra e uma voz foi ouvida desde o céu. Eu caí sobre a minha face. Então meu bisavô Enoque veio e colocou-se ao meu lado. 5 Ele disse-me: por que clamas a mim com um amargo clamor e lamentação? 6 Um mandamento partiu do Senhor contra aqueles que habitam na terra para que eles sejam destruídos, pois eles conhecem todo o segredo dos anjos, toda a obra opressiva, o poder secreto dos demônios e todo o poder daqueles que cometem sortilégios, tanto quanto daqueles que fazem imagens fundidas em toda a terra. 7 Eles sabem como a prata é produzida do pó da terra e como na terra a gota metálica existe, pois o chumbo e o estanho não são produzidos da terra como fonte primária de sua produção. 8 Há um anjo colocado sobre ela, e o anjo luta para prevalecer. 9 Depois disso meu bisavô Enoque agarrou-me com sua mão, levantando-me e disse-me: vai, pois eu pedi ao Senhor dos Espíritos a respeito desta perturbação da terra, o qual respondeu: por conta da impiedade deles seus inumeráveis julgamentos foram consumados diante de mim. Com respeito às luas eles inquiriram, e têm conhecimento de que a terra perecerá com aqueles que habitam sobre ela, e que estes não terão lugar de refúgio para sempre. 10 Eles descobriram segredos, e eles são aqueles que têm sido julgados, mas não você, meu filho. O Senhor dos Espíritos sabe que tu és puro e bom, livre da reprovação do descobrimento de segredos. 11 Ele, o Santo, estabelecerá seu nome no meio dos santos e te preservará daqueles que habitam sobre a terra. Ele estabelecerá tua semente em retidão com domínio e grande glória, e da tua semente se espalhará a retidão, e homens santos sem número para sempre. Capítulo 65. Depois disso ele mostrou-me os anjos de punição, os quais estão preparados para vir e abrir todas as águas poderosas sobre a terra. 2 Que elas podem ser para julgamento e para destruição de todos aqueles que permanecem e habitam sobre a terra. 3 O Senhor dos Espíritos ordenou os anjos que saíram, para não tomar os homens, e preservá-los. 4 Pois aqueles anjos presidem sobre todas as poderosas águas. Então eu saí da presença de Enoque. Capítulo 66. Naqueles dias a palavra de Deus veio a mim, e disse: vê Noé, tua sorte ascendeu a mim, uma sorte imune de crime, uma sorte amada e superior. 2 Agora então os anjos trabalharão as árvores, mas enquanto eles procedem nisto eu colocarei minha mão sobre elas e as preservarei. 3 A semente da vida se erguerá dela e uma mudança tomará lugar para que a terra seca não seja deixada vazia. Eu estabelecerei tua semente diante de mim para sempre e sempre, e a semente daqueles que habitarem contigo na superfície da terra. Ela será abençoada e multiplicada na presença da terra, em nome do Senhor. 4 Eles confinarão aqueles anjos que descobriram impiedade. Naquele vale ardente aqueles serão confinados, o qual ao princípio meu bisavô mostrou-me no oeste, onde há montanhas de ouro e prata, de ferro, de metal fluido, e de estanho. 5 Eu vi aquele vale no qual há uma grande perturbação e onde as águas são agitadas. 6 E quando tudo isto foi executado, da massa fluida de fogo e na perturbação que prevaleceu naquele lugar, levantou-se um forte cheiro de enxofre que se misturou com as águas, e o vale dos anjos que haviam sido culpados de sedução, queimou-se debaixo da terra. 7 Através daquele vale rios de fogo também estavam fluindo, para os quais aqueles anjos serão condenados, os quais seduziram os habitantes da terra. 8 E naqueles dias estas águas serão para os reis, aos príncipes, aos exaltados e para os habitantes da terra, para a cura da alma e do corpo e para o julgamento do espírito. 9 Seus espíritos serão cheios de festa para que eles possam ser julgados em seus corpos, porque eles negaram o Senhor dos Espíritos. E apesar de eles perceberem sua condenação dia após dia, não acreditaram em seu nome. 10 E como a inflamação de seus corpos será grande, assim seus espíritos sofrerão uma transformação para sempre. 11 Pois nenhuma palavra que é pronunciada diante do Senhor dos Espíritos será em vão. 12 Julgamento veio sobre eles porque eles confiaram em sua luxúria carnal, e negaram o Senhor dos Espíritos. 13 Naqueles dias as águas daquele vale serão transformadas, pois enquanto os anjos forem julgados, o calor daquelas fontes de água sofrem uma alteração. 14 Enquanto os anjos ascenderem, a água das fontes novamente sofrem uma alteração e congelam.
Então eu ouvi o Santo Miguel respondendo e dizendo: este julgamento, com o qual os anjos serão julgados, dará testemunho contra os reis, príncipes e aqueles que possuem a terra. 15 Pois estas águas de julgamento serão para a sua cura e para a morte de seus corpos. Mas eles não perceberão e não acreditarão que as águas serão transformadas e tornadas como fogo, que arderá para sempre. Capítulo 67. Depois disto ele deu-me as marcas características de todas as coisas secretas do livro do meu bisavô Enoque, e nas parábolas que haviam sido dadas a ele, inserindo-as para mim entre as palavras do livro das parábolas. 2 Naquele momento o Santo Miguel respondeu e disse a Rafael: o poder do Espírito precipita-me daqui e impele-me para fora. A severidade do julgamento, do secreto julgamento dos anjos. Quem é capaz de observar a resistência daquele severo julgamento que aconteceu e se tornou permanente sem ser dissolvido no seu lugar? Novamente o Santo Miguel respondeu e disse ao Santo Rafael: quem está lá, cujo coração não se abrandou por isto, e cujos rins não se afligiram com esta coisa? 3 Julgamentos saiu contra eles por aqueles que assim arrastaram-nos para fora, e que se foram, quando eles estavam na presença do Senhor dos Espíritos. 4 De igual maneira também o Santo Racael disse a Rafael: eles não estarão diante do olho do Senhor, já que o Senhor dos Espíritos foi ofendido por eles, pois como senhores eles têm se conduzido. Portanto ele traz sobre eles um secreto julgamento para sempre e sempre. 5 Pois nem o anjo, nem o homem recebe uma porção dele, mas eles só receberão seu próprio julgamento para sempre e sempre. Capítulo 68. Depois deste julgamento eles estarão assombrados e irritados, pois serão exibidos aos habitantes da terra. 2 Eis os nomes destes anjos. Estes são seus nomes: o primeiro deles é Samiasa, o segundo é Asticapa, o terceiro é Armen, o quarto, Cacabael, o quinto, Tuel, o sexto, Rumiel, o sétimo, Daniel, o oitavo, Cael, o nono, Baraquel, o décimo, Azazel, o 11º, Armeus, o 12º, Batarial, o 13º, Bazazael, o 14º, Ananel, o 15º, Turiel, o 16º, Simapizel, o 17º, e Etarel, o 18º, Tumael, o 19º, Tarel, o 20º, Rumel, o 21º, Azaziel. 3 Estes são os principais chefes dos anjos, e os nomes dos líderes de suas centenas, e seus líderes de 50, e os líderes de suas dezenas. 4 O nome do primeiro é Ecum. Ele foi quem seduziu todos os filhos dos santos anjos e fez com que descessem à terra, conduzindo desencaminhadamente a descendência dos homens. 5 O nome do segundo é Quezabel, o qual apontou mau conselho aos filhos dos santos anjos e conduziu-os a corromperem seus corpos gerando humanos. 6 O nome do terceiro é Gadel. Ele descobriu todo o golpe de morte aos filhos dos homens. 7 Ele seduziu Eva e descobriu aos filhos dos homens os instrumentos de morte, o casaco de malha, o escudo, e a espada para a matança, todo o instrumento de morte para os filhos dos homens. 8 Estas coisas derivaram de suas mãos para os que habitam sobre a terra daquele período para sempre. 9 O nome do quarto é Apenemui. Ele descobriu aos filhos dos homens o amargor e a doçura. 10 E mostrou a eles todo o segredo de sua sabedoria. 11 Ele ensinou os homens a entenderem o escrito e o uso de tinta e papel. 12 Portanto, numerosos têm sido aqueles que têm se extraviado em todo o período do mundo, mesmo até este dia. 13 Os homens não nasceram para isto, assim com pena e tinta, para confirmar sua fé. 14 Desde então eles não criaram, exceto que, como os anjos, eles podem permanecer retos e puros. 15 Nem poderia morrer, o que destrói tudo, tem afetado-os. 16 Mas por este seu conhecimento eles perecem, e por isto também seu poder os consome. 17 O nome do quinto é Casiade. Ele descobriu aos filhos dos homens todo o iníquo golpe de espíritos e de demônios. 18 O golpe do embrião no ventre, para diminuí-lo, o golpe do espírito pela mordida da serpente, e o golpe que é dado ao meio-dia pelo filho da serpente, cujo nome é Tabaete. 19 Este é o número de Casbel, a parte principal do juramento que o Altíssimo, habitando em glória, revelou aos santos. 20 Seu nome é Beca.
Ele falou ao Santo Miguel para que revelasse a eles o nome sagrado, para que eles pudessem entender o sagrado nome e assim lembrar do juramento, e para que aqueles que apontaram toda coisa secreta aos filhos dos homens possam tremer sob aquele nome e juramento. 21 Este é o poder do juramento, pois poderoso ele é, e forte. 22 Estabelecido este juramento de Acai pela instrumentalidade do Santo Miguel. 23 Estes são os segredos deste juramento, e por ele eles foram confirmados. 24 Os seus estiveram em suspenso por ele antes que o mundo fosse feito, para sempre. 25 Por ele a terra foi inundada no dilúvio enquanto das partes escondidas dos montes as águas agitadas as águas saíram desde a criação até o fim do mundo. 26 Por este juramento o mar foi formado e a sua fundação. 27 Durante o período desta fúria ele estabeleceu a areia contra ele, a qual continua imutável para sempre, e por este juramento o abismo foi feito forte, e não é removível de sua estação para sempre e sempre. 28 Por este juramento o sol e a lua completam seu progresso nunca se desviando do comando que lhes foi dado para sempre e sempre. 29 Por este juramento as estrelas completam seu progresso. 30 E quando seus nomes forem chamados eles retornarão em resposta, para sempre e sempre. 31 Então nos seus tomam lugar os sopros dos ventos, todos eles têm respiração e efetuam uma completa combinação de respirações. 32 Ali os tesouros do trovão são mantidos e o esplendor do relâmpago. 33 Ali são guardados os tesouros do granizo e da neblina, os tesouros da neve, os tesouros da chuva e do orvalho. 34 Todos estes confessam e louvam diante do Senhor dos Espíritos. 35 Eles glorificam com todo o seu poder de súplica, e ele os sustém em todo aquele ato de agradecimento enquanto eles louvam, glorificam e exaltam o nome do Senhor dos Espíritos para sempre e sempre. 36 E com eles ele estabelece este juramento, pelo qual eles e seus caminhos são preservados, e seus progressos não perecem. 37 Grande foi sua alegria. 38 Eles abençoaram, glorificaram, e exaltaram porque o nome do Filho do Homem lhes foi revelado. 39 Ele sentou-se sobre o trono de sua glória, e a parte principal do julgamento foi designada a ele, o Filho do Homem. Os pecadores perecerão e desaparecerão da face da terra, enquanto aqueles que o seduziram serão amarrados com correntes para sempre. 40 De acordo com seus graus de corrupção eles serão aprisionados, e todas as suas obras desaparecerão da face da terra. Desde então ali não haverá ninguém para corromper, pois o Filho do Homem foi visto assentado sobre seu trono de glória. 41 Toda iniquidade desaparecerá e se apartará de diante de sua face. A palavra do Filho do Homem se tornará poderosa na presença do Senhor dos Espíritos. E até o próximo episódio. Bom galera, não se esqueça de deixar seu sininho, se inscrever no canal e dar o seu like, entendeu? Que o Senhor Deus nos abençoe através do conhecimento, derrame sua graça cada vez mais e até o próximo episódio deste tema.